Então, vimos quais são os 5 fatores que influenciam no preço de uma opção. Ótimo. Agora, a grande questão é que não basta saber quais são os fatores que influenciam. Por que não? Porque eu preciso saber como esses fatores influenciam. Por quê? Vem aqui, ó. Imagina um computador. Tá? A gente pode pegar então que o computador, o preço de um computador é determinado por memória RAM, processador, tamanho do HD e peso. Tá? Então são esses 5 fatores que influenciam no preço de um computador. Tá? Memória RAM, processador, HD e peso. Saber os 5 fatores é importante. Os 4 fatores é importante. Agora, o processador, a gente consegue imaginar que quanto melhor o processador, mais caro o computador. Quanto melhor a memória RAM, né? Quanto melhor o processador, mais caro. Quanto maior o HD, mais caro. Agora, quanto maior o peso, não é mais caro. Se eu te der um notebook muito bom, que pesa 17 quilos, muito provavelmente você não vai querer pagar o mesmo preço por um notebook igual que pesa 1 quilo. Então a gente precisa, além de saber quais são os fatores, a gente precisa entender como esses fatores influenciam. E para fazer isso, eu quero fazer um jogo com vocês. Tá? A gente vai fazer o seguinte: a gente viu que a gente tem 5 fatores que influenciam no preço de uma opção: tempo, preço de exercício, preço do ativo objeto, taxa de juros e volatilidade. Tá? A gente vai agora, tá? A gente vai analisar como cada fator influencia no preço de uma opção. Só que para fazer isso, a melhor forma de fazer é a gente vai pegar o primeiro fator e vai deixar todos os outros 4 constantes. E depois a gente vai pegar o segundo e vai deixar todos os 4 constantes. Depois a gente vai pegar o terceiro e vai deixar os outros 4. Pega o quarto e deixa. Pega o quinto e deixa. Tá? Por quê? Porque todos os fatores influenciam e não influenciam de forma linear. Tá? Todos eles influenciam ao mesmo tempo. Mas seria uma grande confusão e seria didaticamente muito ruim a gente querer saber, né, a relação deles todos juntos. Então, para que fique uma didática melhor, a gente vai travar 4 e deixar um sempre solto. Tá? Para fazer isso, a gente vai olhar nesse quadrinho aqui. Teve uma pergunta importante que o Davidson fez, ó. Não, que o Egiberto fez, ó. Qual a diferença de preço de exercício e preço do ativo? Isso é importante porque isso pode confundir. Uma opção, a gente viu que ela é um derivativo e o preço deriva de alguma outra coisa. Tá? O preço do ativo é o preço da ação que essa opção está derivando. Então é o preço da ação de fato. É R$8, é R$10, é R$20, é R$100. O preço de strike ou o preço de exercício é o preço que você tem direito de comprar aquela ação específica. Lembra que a gente viu que uma opção é um direito de comprar ou um direito de vender. O preço de exercício é quanto você vai ter esse direito, tá bom? Então isso é bastante importante. Isso é bastante importante a gente diferenciar essas duas coisas. Agora vamos olhar, tá? Dessa forma que eu falei. A gente vai travar 4 e ficar com 1 para analisar. E a gente vai fazer isso para as calls e depois a gente vai fazer isso para as puts. Porque
Porque cada fator influencia de forma diferente nas calls do que nas puts. Perfeito? Então vamos lá. Ó. O primeiro fator é o tempo. Como que o tempo influencia? Tá? O tempo, gente, entender a forma que o tempo influencia é simples. Por quê? Porque, olha, o tempo ele vai determinar quanto tempo você tem aquele direito. Você concorda comigo que quanto mais tempo você tiver um direito, melhor ele é? Se eu tiver um direito de comprar um papel durante um mês, é melhor do que se eu tiver o direito de comprar o papel durante uma semana. Então, travando todas as outras variáveis, tá? E mudando somente o tempo, quanto maior o tempo, mais caro é a opção. Tá? Quanto maior o tempo, mais caro é a opção. Por quê? Porque mais tempo eu tenho de direito. Uma coisa que você pode pensar aqui, e que é importante, é que dado que o tempo é uma variável previsível, né, ou seja, cada dia que passa o tempo diminui, vocês concordam comigo? Cada dia que passa o tempo diminui, ou seja, se eu tenho, né, se eu tenho se eu tenho um direito de comprar algo durante um mês, amanhã eu tenho o direito de comprar o mesmo algo um mês menos um dia. E depois um mês menos 2, um mês menos 3. Ou seja, o tempo está sempre diminuindo. Se o tempo está sempre diminuindo, a minha opção está sempre perdendo valor. Concordam? Minha opção está sempre perdendo valor com o passar do tempo. É o que as pessoas, muita gente gosta de falar, não, porque existem estratégias que você tá a favor do tempo. Gente, não, tá? A única coisa é que uma opção, o comprador de uma opção, tá? O comprador de uma opção, ele tá sempre contra o tempo. Por quê? Porque quando ele compra, cada hora que passa, ele tem um direito por um tempo menor. Logo, ele tá muito alta essa coisinha aqui. Agora já está bom, assim melhorou. Logo, tá? Ele tá sempre contra o tempo. Se você pensar, o vendedor de uma opção, ele tá sempre a favor do tempo, porque ele vende algo que, se tudo ficar constante e só o tempo mudar, ele tá sempre o que ele vendeu tá sempre diminuindo de tempo, diminuindo de valor. Tá bom? Então, vimos aqui o tempo numa call. Quanto maior o tempo, maior maior o preço de uma opção. Tá? Preço do ativo objeto. Tá? Numa call, pensando numa call. O que é uma call? Call é o direito de comprar alguma coisa. Tá? Call é o direito de comprar alguma coisa. Vamos imaginar, então, que você tenha o direito de comprar alguma coisa por R$20. E essa alguma coisa esteja valendo R$20. Vocês concordam comigo que, se o preço dessa ação for de 20 para R$25, o seu direito de comprar, ele agora é melhor? Concorda comigo? Porque, ó, eu tenho o direito de comprar 20 uma coisa que vale 20. Se essa coisa for para 25, eu vou continuar com o direito de comprar a 20 algo que vale 25. Vou fazer uma pergunta para você. Você prefere ter o direito de comprar algo a 20 que vale 20 ou que vale 25? Que vale 25. Então é melhor ter o direito de comprar a 20 algo que vale 25. Logo, numa call, se o papel subir, ou seja, se o preço do ativo objeto subir, o preço da call sobe. Por quê? Porque o direito melhora. Perfeito? Perfeito, entendeu? Simples, né? Até aqui, simples. Então, preço do ativo objeto, quando ele sobe, o preço da call, né, o preço da opção de compra, sobe junto. A gente pode tirar aqui, obviamente, então, tá?
que se eu acho que um papel vai subir, o bom é comprar uma call, porque ela tem uma relação positiva com a alta do papel. Bom? Beleza? Continuando, preço de exercício. Preço de exercício ou strike, ou o preço que você tem o direito de comprar no caso da call. Tá? Esse aqui é mais simples ainda. Vou fazer uma pergunta para vocês que vai matar essa linha aqui. Você, independentemente do que seja, você prefere ter o direito de comprar a 20 ou a 25? Responde aí na sua cabeça. Independentemente do que seja, você prefere ter o direito de comprar a 20 ou a 25? Comprar a 20, concorda? Comprar a 20 é... Ter o direito de comprar a 20 é sempre melhor do que ter o direito de comprar a 25. Logo, se o preço de exercício sobe, o preço da ação, da opção, cai. Quanto mais alto for o meu strike, mais barato deve ser a minha opção. Por quê? Porque pior é o meu direito. Tudo bem? Perfeito? Perfeito. Juros. Tá? Os juros, eu vou falar para vocês uma coisa que é o seguinte, tá? A gente tem que ser um pouco prático. Os juros é algo que interfere muito pouco no preço da opção. Por quê? Primeiro porque os juros muda muito pouco, ele tem uma volatilidade muito baixa. E segundo que ele é um valor muito baixo. Então a gente vai ver, vocês vão conseguir ver, mas basicamente, os juros interferem muito pouquinho no preço de uma opção. Tá? Então o que a gente tem que saber é simplesmente que, no caso da call, se o juro sobe, tá? O preço da opção vai subir. Mas ele sobe, gente, bem pouquinho. A gente vai conseguir ver isso daqui a pouquinho. Só estou tentando abrir uma planilha aqui para mostrar para vocês. Mas ele sobe bem pouquinho, tá bom? Próximo fator, volatilidade. Muito importante aqui a gente parar para pensar. O que eu falei que era volatilidade? Volatilidade era o quanto o papel estava se mexendo. Vocês concordam comigo que um papel que se mexe muito tem mais risco do que um papel que se mexe pouquinho? Agora imagina você sendo o lançador, o vendedor de uma opção. Ou seja, você está adquirindo um dever. Você está recebendo algo para ter um dever de fazer alguma coisa, ou seja, de vender. A questão é que você está assumindo um dever. Tá? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem assumir um dever, você como vendedor, prefere assumir um dever sobre algo muito volátil ou sobre algo menos volátil? Concorda comigo que você prefere assumir um dever sobre algo pouco volátil. Porque a previsibilidade de uma ação pouco volátil é muito maior do que a previsibilidade de uma ação muito volátil. Vou dar um exemplo. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Via Varejo hoje está valendo R$19,28. Tiet 11 está valendo R$14,79. Se eu perguntar para vocês, daqui a um mês, quanto vai estar valendo Via Varejo? Sinceramente, Via Varejo pode estar valendo R$15, ou pode estar valendo 25, ou ser a Vevar 30, porque o papel é realmente muito volátil. Já a Tiet 11 é um papel calminho. É um papel onde você consegue ser mais previsível. Você consegue ter mais previsibilidade sobre aquele papel. Logo, você como vendedor de uma opção cobra menos de uma opção menos volátil e mais de uma opção mais volátil. Então aqui, tá?
Quando a volatilidade do papel sobe, o preço da opção sobe. Aqui, gente, repara uma coisa. Ó. Se você já operou opção e não sabia isso, olha como você estava operando opção no escuro. Volatilidade é algo que não entra na conta. Tá? Não entra na nossa cabeça fácil quando você está olhando o mercado. E ela interfere muito no preço de uma opção. Tá? No caso de uma call, quando a volatilidade sobe, o preço da call sobe junto. Eu quero fazer um joguinho com vocês e quero apresentar a nossa planilha de precificação. Tá? Para quem não sabe, tá? A gente tem uma planilha que, gente, é uma planilha de precificação para estudos, tá bom? Uma planilha de precificação para estudos. Ela precifica utilizando o modelo de Black-Scholes. Para quem tiver curiosidade, o modelo de Black-Scholes está aqui do ladinho, tá vendo? Esse aqui é o modelo de Black-Scholes, tá bom? A planilha está completamente aberta para que vocês vejam as contas. Ela é uma planilha de estudo, tá bom? Mas o preço que ela mostra é o preço correto. Ela utiliza o modelo de Black-Scholes para precificar uma opção. Tá? E aqui, ó, se vocês repararem, nessa planilha que está disponível para vocês de download lá na plataforma, tá? Ela tem os 5 fatores, tá vendo? Vencimento, preço do ativo objeto, strike, juros e volatilidade. E aqui ela te dá o preço teórico da call e o preço teórico da put. Tá? Olha que legal então, ó. Se eu colocar aqui, ó, para o próximo vencimento, deixa eu ver quando que é o próximo vencimento, vencimento de junho, julho, agosto, setembro vai ser dia 21 de setembro. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 21/9/2020. Tá? Vou pegar uma opção, vamos ver quanto que, deixa eu ver quanto que fechou Petrobras, só para a gente fazer uma coisa bonitinha. 22,89. Tá? Vou calcular o preço de uma call, tá? De strike 22, com juros de 2% e uma vol de 35%. Tá? Ela me dá o preço de 1,46. Esse preço, se vocês olharem aqui, deriva, tá? Se vocês olharem a fórmula do preço, deriva dos 5 fatores que a gente acabou de colocar. E olha que legal, ó. Bota na cabeça aqui, ó, 1,46, o preço justo, 1,46. Se eu aumentar o tempo do vencimento, então se eu mudar de 2020 para 2021, deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais para vocês verem só o que importa. O que importa tá aqui, ó. Tá? Se eu mudar de 2020 para 2021, vocês concordam comigo que o tempo vai aumentar. Logo, deve aumentar o preço teórico. Então, ó, se eu der o Enter, o preço vai para R$ 3,94. Realmente faz sentido o preço aumentar. Tá? Voltando para 2020, vamos ver o preço do ativo objeto. Preço do ativo objeto, se eu aumentar o preço do ativo objeto para 25, responde aí você. Responde aí você. O que que acontece se eu aumentar o preço para 25? O preço dessa opção tem que subir. Né? O preço dessa opção tem que subir. Vai subir para 3,16 no caso. Tá bom? Voltar para o 22,89. Vamos pegar o strike, o preço de exercício. Né? Aqui eu estou pegando um direito de comprar, né? Um direito de comprar a R$22. Se eu aumentar para 25, eu vou estar calculando o preço de comprar a 25, que é, né, de fato, pior do que o preço de comprar a 22. Então o preço da opção, nesse caso aqui, ele tem que cair. E ele cai de fato. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês os juros. Tá? O juro. Olha como os juros interfere pouco. Tá? E por isso que a gente não fala tanto dele. É uma coisa ínfimo. Tá? Eu vou mudar os juros de 2 para 4. Tá? Ou seja, eu vou dobrar os juros. Repare que a gente falou que... Opa, calma aí que saiu a minha... Eu não tô vendo vocês, calma aí.
Aí, foi. Eu vou dobrar o meu juros. Olha como a opção vai mudar pouquinho, mas ela tem que ir para cima, né? Ela vai para 1,49. Então, os juros não mexe de 2 para 4. Os juros mexe tipo de 2 para 2,25, tá? Vocês vão ver que o preço da opção, ó, vai mudar 1 centavo. Então, por isso que a gente não olha tanto, mas é importante saber que se o juros subir, o preço da opção sobe. No caso da vol, a vol interfere muito. E olha como isso é importante, como esse ensinamento é importante. E no final do curso, eu tenho certeza que vocês já vão estar conseguindo olhar isso com muita clareza, tá? Mas se eu mudar a vol de 35 para 45, e quando vocês entenderem de fato o que é volatilidade no curso avançado, vocês vão ver que isso pode mudar sem que o preço do papel mude. Isso que é o tesão, tá? Se eu mudar para 45, o preço da opção com tudo igual muda para 1,70. Tá? Eu estou falando de uma mudança de 10% na vol, tá? E uma mudança no papel, na opção, muito alta. Tá? De 1,46 para 1,71, eu estou falando de uma mudança de 25 centavos, ou seja, eu estou falando de uma mudança de 17%. É muito alto, é muita coisa. Tá? Pode determinar se você ganha dinheiro ou não com a opção. Tá? Então, a volatilidade, se ela sobe, ó, se ela sobe, o papel vai, a opção vai aumentando, tá vendo? Se ela cai, se ela fosse 20, por exemplo, seria 1,12. Tá bom? Beleza? Ó, vamos lá, tá? Para baixar isso daqui, para baixar a planilha, então, basta vocês entrarem na plataforma, tá? E tá falando que tá dando erro de conexão externa. Olha, deve ser alguma coisa no seu Excel, dá uma olhadinha. Porque é exatamente a mesma planilha que eu tô usando aqui, que tá disponível lá, tá bom? Não tem nenhuma diferença. Ó, pergunta importante do Luiz César. Quem comprou opções antes da queda do corona, ganhou dinheiro ou pode ter perdido em função da baixa da volatilidade? A volatilidade, tá? Ela aumentou. Com o coronavírus, a volatilidade aumentou e aumentou muito, tá? Então é um pouquinho diferente. Se você comprou uma opção, uma put, por exemplo, antes do corona, você porrou de ganhar dinheiro, porque além de ter ganho dinheiro com o papel caindo, você ganha dinheiro com a vol explodindo. Bom? Mas continuando, agora vamos fazer a mesma análise que a gente fez, só que para as puts. Vamos olhar, tá? A mesma análise que a gente fez, só que agora para as puts. Tá? Aqui a gente vai poder ser um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque a gente já viu para as calls. Tá? No caso do tempo, a relação é a mesma. Por quê? Porque a única diferença entre uma call e uma put é que a call é o direito de comprar, a put é o direito de vender. O tempo continua influenciando da mesma forma, porque o direito, de fato, ele é sempre melhor se tiver mais tempo. Então a put também, quanto mais longa ela for, mais caro ela fica. Tá? Preço do ativo objeto. E a gente tem que pensar. Por quê? Porque ó, o preço do ativo objeto, tá? Vamos imaginar a mesma situação. Um direito de vender a 20, algo que vale 20. Direito de vender a 20, algo que vale 20. Feito? Se esse algo, tá, subir para 25, eu tenho agora um direito de vender a 20, algo que vale 25. Você prefere ter o direito de vender a 20 algo que vale 20 ou algo que vale 25? Algo que vale 20. Tá? Por quê? Porque, pelo menos, né, é o mesmo preço. Agora, algo que vale 25, você ter o direito de vender a 20, não vale nada. Você não vai vender de fato. Né? Então, as puts, quando o papel sobe, elas caem de preço. Elas caem de preço. Por que elas caem de preço? Porque o direito de vender quando o papel está subindo, ele vai sempre piorando. Feito? Uma dúvida? Preço de exercício.
Preço de exercício é o preço que eu tenho direito de vender. Então é o preço que eu tenho o direito de vender. Pergunta é simples, tá? Você prefere qualquer coisa, você prefere ter o direito de vender a 20 ou a 25? A 25. Pode? Eu prefiro ter o direito de vender a 25 do que o direito de vender a 20. Ah, mas quanto vale o papel? Não importa quanto vale o papel. O direito de vender a 25 é sempre melhor do que o direito de vender a 20. Logo, o preço de exercício, no caso da put, quando o papel sobe, desculpa, quando o direito, né, quando o valor do direito sobe, é melhor para mim. Logo, o preço da opção é mais cara, tá? Os juros, tá? É o contrário da call, né? A call é quando sobe quando o juro sobe, a call sobe. No caso da put, quando o juro sobe, a put cai de preço, tá? E a volatilidade. Aqui tem uma questão muito importante. Muita gente acha, tá, que a volatilidade influencia de forma diferente na call e na put, tá? Porque associa volatilidade a um papel caindo. Tá? Isso na cabeça, isso é normal, né? Associar volatilidade a um papel caindo, o que não é verdade. Tá? Um papel pode subir com volatilidade. Se você pensar em volatilidade como movimento do papel, ou pensar em volatilidade matematicamente falando como desvio padrão, tá? Calma, o que é o desvio padrão? Desvio padrão nada mais é do que quão longe da média esse papel anda. Então você tem uma média, um papel que anda muito próximo da média é um papel comportadinho, tá? Um papel que anda muito longe da média, que fica fazendo assim, é um papel com mais volatilidade. Mas repara que eu nunca falei de volatilidade olhando a direção do papel, se é para cima ou se é para baixo. Tá? Então, a volatilidade, quanto maior a volatilidade, também maior o preço da put, seguindo a mesma ideia que a gente tinha visto. Tá? O risco de um papel mais volátil é maior, logo, uma put, também vai custar mais caro quando a volatilidade aumenta. Bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos ver aqui, ó. Algumas dúvidas que surgiram, vamos responder porque são importantes, ó. Se eu comprar uma call a seco, a vol tem que estar baixa? Sueli Andrade perguntou. Então, teoricamente, Sueli, se você comprar uma call com a volatilidade, assim, não quer dizer que tem que estar baixa, tá? Mas a questão é o seguinte, se você compra uma vol com uma, desculpa, se você compra uma call com uma vol muito alta, tá? Se o papel começar a subir, tá? Ó, antes disso, deixa eu dar para vocês um conhecimento de mercado e não um conhecimento matemático, tá? No mercado de ação, normalmente, quando o papel sobe, tá? A volatilidade tende a cair. Quando o papel cai, a volatilidade tende a subir. Tá? No mercado de ação, então vou repetir. No mercado de ação, quando o papel sobe, a vol tende a cair. Quando o papel cai, a vol tende a subir. Vocês vão entender isso quando a gente vê a diferença entre vol histórica e vol implícita. Tá? Mas num primeiro momento, acredite em mim. Quando o papel sobe, a vol cai. Quando o papel cai, a vol sobe. Tá? Então a sua pergunta, ela vem assim, ó. Se eu comprar uma call a seco, a vol tem que estar baixa. Primeiro, o que é comprar uma call a seco? É você simplesmente comprar uma call. Tá? É fazer uma estratégia. Comprar call a seco é comprar uma call. Tá? Não fazer mais nada. Simplesmente comprar call. É um jargão de mercado, comprar a seco. Tá? É simplesmente comprar call. Então, se eu comprar, a vol necessariamente tem que estar baixa. Vamos lá agora, com esse pensamento que a gente teve. Né? Se você comprar uma call, você está acreditando que o papel vai subir.
Concorda? Beleza. Se você comprar uma call com um papel que está com uma vol muito alta e o papel de fato subir, a vol tende a cair. Ou seja, você tende a ganhar dinheiro com o preço do ativo, mas perder dinheiro com a volatilidade, o que não é recomendável. Existem estratégias mais interessantes para você fazer quando você acha que o papel vai subir e a vol está alta. Tá? Mas não necessariamente você vai perder dinheiro, porque o papel pode subir e continuar com a vol alta. Via Varejo fez isso. Via Varejo subiu de 5 para 17, 20 reais e a vol sempre muito alta. Tá? Então não é uma regra, mas aconselha-se para papéis com vol muito alta você fazer outro tipo de estratégia. Tá bom? O Fábio falou assim, ó, eu já respondi aqui, onde encontro a vol de um papel? Daniel, isso é um assunto mais complexo, tá? Você vai entender até o final do curso, mas se você quiser entender isso agora, eu recomendo, vai lá no meu canal e procura o Papo de Vol, uma playlist Papo de Vol. Eu vou até fazer o seguinte, para facilitar, eu vou mandar no grupo agora do Telegram, eu vou mandar a playlist do Papo de Vol, porque, não sei se eu vou conseguir, calma aí. Porque é algo que eu acho que vale muito a pena, tá? Vocês analisarem isso, agora que vocês estão entrando nesse mundo de... Deixa eu ver aqui, papo de... Aqui, achei. Eu mandei lá no grupo do Telegram, ó, no nosso grupo fechado. Mandei lá a playlist do Papo de Vol, tá? Aconselho todo mundo a assistir essa playlist, por quê? Porque lá eu falo muito sobre volatilidade, vai dar uma visão muito legal para vocês sobre isso que eu tô falando, tá bom? Qual é a volatilidade ideal para call e put? Isso não existe, tá? Isso não existe, você vai ver que não existe. Pode repetir por que sobe o valor da put quando o valor do papel também for maior? Não, Fábio, ó, vamos lá. Quando o papel sobe, o preço da put cai. Dá uma olhadinha aqui, ó. Preço do ativo objeto. Quando sobe o preço do papel, o preço da put cai. Por quê? Porque eu tenho o direito de vender algo que está ficando cada vez mais caro e o meu direito está ficando aqui embaixo. Então isso é ruim para mim. Tá? Então se o papel sobe, o preço da put cai. O que sobe é o preço de exercício. É o preço que você tem direito de vender. Quanto mais caro você tiver direito de vender, mais caro você vai pagar por essa opção, perfeito? Beleza. Então é isso, porque ó, você acabou de corrigir, né? Desculpa, era preço de exercício. Quanto mais alto for o preço de exercício, melhor é o seu direito, concorda? Porque você tem o direito de vender. Se você tem o direito de vender alguma coisa, quanto mais caro você tiver o direito, melhor para você. A pergunta é simples. Você quer ter o direito de vender a 20 ou a 25? Qualquer papel, qualquer coisa. Você prefere ter o direito de vender a 20 ou a 25? A 25. Vender a 25 é sempre melhor do que vender a 20. Perfeito? Então você vai pagar mais caro pelo direito de vender a 25 do que o direito de vender a 20. Bom?